Professora Valdiana Gomes, retornando depois de um mês de férias, a gente retorna o 8º período do 2º semestre e a gente vem com conteúdo novo, né, com algumas abordagens. Em literatura a gente faz uma abordagem anterior ao que foi visto, retoma com gramática e lança uma proposta para a redação. Então acompanha comigo, você que não está inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa um like no final da aula e vem comigo que é para a gente poder juntos saborearmos esse gosto do retorno, por enquanto ainda na modalidade virtual, né, mas é o que nós temos em videoaula. Espero que você possa assistir o vídeo sem passar, com calma, também fazendo parte, né, colaborando para a sua formação enquanto aluno crítico, prestes, né, a um grande deslanche na sua vida estudantil, tá bom? Então, a gente traz aí a proposta, né, da aula de hoje. A gente vem com a geração de 30, um foco especial no Carlos Drummond de Andrade. E como sugestão de atividade, a gente tem o nosso livro didático localizado na página 158 a 160, onde vocês não copiam as perguntas, só anotam as respostas de maneira bem organizada e envia, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouco sobre a poesia de 30, tá certo? Que representa um conjunto de obras poéticas produzidas no Brasil. Né? E esse período ele correspondeu durante a segunda geração modernista, que foi de 1930 a 1945. Essa chamada geração de 30 e esse período fantástico da literatura é um dos melhores momentos da poesia brasileira. Né? E você, como aluno de terceiro ano, precisa se atentar para esta informação. É marcada por um período de maturidade dos escritores. Nesse momento, os ideais modernos já estavam consolidados e por isso é chamado também da fase da consolidação. Né? O modernismo foi, né, recapitulando, um movimento artístico, tá certo? De ruptura, né? De início tendo o radicalismo e o excesso como principais características. No Brasil, o movimento modernista surge com a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, vocês devem lembrar. Assim, a primeira geração modernista começa, né, teoricamente, tematicamente, em 1922 e, para efeitos didáticos, termina em 1930. Na segunda fase, terceiro ano do modernismo, os autores abandonam o espírito da primeira fase. Assim, eles procuram demonstrar a racionalidade, questionamentos maiores, em detrimento do espírito destrutivo, característico do início do movimento. Dessa maneira, a poesia de 30 representa, né, ele apresenta essa grande abrangência de temáticas. E o que essencialmente vai se abordar, professor? O que essencialmente vai se deter? Vai se deter as temáticas sociais, histórica, cultural, filosófica, religiosa e assuntos do cotidiano. E uma das características mais importantes dessa fase de ser humano foi a liberdade formal. Os poetas, eles escreviam com versos livres, sem métrica, e versos brancos, sem rima. Isso tudo, né, sem, claro, abandonar as normas fixas. Por exemplo, o soneto, formado por 2 quartetos, 2 tercetos, eles mantinham a ordem, mas eles não tinham aquela obrigatoriedade, aquele vazio do texto. Além da poesia, o romance de 30 teve grande importância no período, certo? E essa grande importância, né, ela é estudada e apresentada por nós. Mas de uma maneira prática, professora, a nível de Enem, né, quais são essas principais características? O que, é que eu tenho que elencar? O que eu preciso entender, né, para poder relacionar as principais características da poesia de 30? Primeiro ponto, essa liberdade formal. Né? Essa experimentação estética, esse novo, esse prazer de escrever, traduzindo, transmitindo uma mensagem, tá certo? Sem estar preso. O uso de versos brancos e livres, né, dando vazão à inspiração e à liberdade de criação. Do universalismo, apresentando fortemente a ironia e o humor, trazendo também a possibilidade do regionalismo e coloquialismo nessa fala, aproximar essa fala. Quanto mais próximo estiver do leitor, mais ele se sente parte do processo dessa leitura. E essa rejeição ao academicismo, aquele texto bonito, mas sem nenhum conteúdo a ser explorado. Aí a gente vem como foco, como eu disse no início, com Carlos Drummond de Andrade, que mostrava-se, né, que nasceu em 1902, 1987, mostrava-se um poeta preocupado com a sua individualidade. É poeta de ordem da consolidação, embora mostre invariavelmente contraditória, sua poesia preocupava-se em denunciar o presente, um tempo assombrado pelo passado e assustado pelo futuro, tempo no qual o poeta coloca-se como testemunha de si mesmo e da história dos homens, de tal maneira cética que beira a melancolia. Não deixa, contudo, de fazer-se cronista e lançar seu sarcasmo.
sua ironia, seu amargor e seu desencanto contra os costumes e contra a sociedade. Muito forte a presença de Drummond. Porém, é no cuidado e esmero com que constrói sua estética de modo de ser e estar que se encontra a tônica de Drummond. O tempo é sua matéria-prima, em sua passagem cotidiana e percepção subjetiva, tudo aquilo que ele o inspirava de fato. Com um tom de crítica, que pôde conter o cronista poeta. Encontra-se assim com o seu próprio período histórico, no qual contempla a experiência coletiva, solidarizando-se com ela, atuando social e politicamente, descobrindo na luta coletiva a maneira de expressar sua preocupação íntima com a amplitude da vida. É aí que o poeta atinge sua maturidade e chega a um nível de produção poética sublime, o qual manterá até o fim da sua vida. Demasiadamente sublime. É o que o Carlos Drummond representa e nos deixa. Quanto aos temas, mais uma vez dizendo, sua obra apresenta extremamente diversificada, mas com destaque, viu, Terceirão? Veja bem, com destaque para a poesia social. As reflexões existenciais, na qual contrapõe o eu e o mundo, a construção da própria poesia, o tempo passado, o amor, as crônicas poéticas do cotidiano e a celebração dos amigos. Mas do ponto de vista da linguagem, professora, como é que se baseava? O que Drummond se apoiava? A linguagem de Drummond impressiona pela vitalidade, gente, pela criatividade, pela capacidade de sugestão, combinando aspectos tradicionais, como a sublimação e o tom elevado, as experiências vanguardistas muito presentes, uma marca, como os coloquialismo, a linguagem prosaica, explora como ninguém o campo do significado, desvenda as infinitas faces da palavra, expressando inúmeras possibilidades interpretativas, pelas possibilidades polissêmicas, dando vida a essa polissemia, com as quais o autor brincava lindamente. Um dos aspectos mais incomuns da personalidade do escritor é a sua autodefinição. Esquerda em francês, com o qual representa a si mesmo como anti-herói, torto, desajeitado, errado, aquele que está em desacerto com o mundo, para quem não dá certo. Aliado a isso, um humor sutil, até certo ponto sarcástico, lança um olhar sobre a própria realidade gaúcha, buscando uma reflexão sobre o sentido das coisas, as mais banais que sejam, de onde se extrai de maneira ácida a crítica ao próprio mundo. Enfim, Drummond é o poeta existencial, por excelência. Reflete com absoluta precisão a angústia da alma humana frente às incertezas do destino. A solidão, o silêncio, o mistério do existir o fascinava, o tempo, a trajetória do homem e a busca de uma redenção para o indivíduo. Suas obras ganharam versões em inúmeras línguas, publicadas em um sem número de países, o que atesta a grandiosidade da literatura influente de Drummond, certo? E isso perdurou por muito tempo, por muito longo tempo, certo? E vamos listar as principais obras. Alguma Poesia, lançada em 1930, Sentimento do Mundo, 1940, A Rosa do Povo, 1945, Claro Enigma, 1951, Lição de Coisas, 1962, Cadeira de Balanço, 1966, Boitempo e a Falta que Ama, 1983, O Elefante, 1983, Corpo, 1984, Amar se Aprende Amando, 1985, História de Dois Amores, infantil. Então a gente percebe aí as suas principais obras. E a gente deixa para vocês que o caminho é mais importante do que a caminhada. Então, fica aí essa indicação, tá certo? Não esqueça de voltar lá, vocês vão resolver a atividade da página 158 a 160, tá certo? E agora, aproveitando o momento, depois dessa citação, que o caminho é mais importante do que a caminhada, a gente vai para a aula de gramática, a gente vem com a colocação pronominal. Essa colocação do pronome, certo? E a gente tem como atividade a página proposta de atividade 162 e 163, tá bom? E a gente vai perguntar, professor, o que é essa colocação pronominal, que quase não se usa, se foi uma adequação pelo pronome, que se soava melhor. Tanto é que, diante de tantas regras, algumas gramáticas nem apontam mais, alguns vestibulares nem usam mais, mas nós temos o nosso livro, ainda não entrou totalmente em desuso, e vamos estudar assim. Reconheça que é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átomos na frase.
Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Existe uma ordem, né, de prioridade na colocação pronominal. Primeiro tem de fazer a próclise, depois a mesóclise e, em último caso, a ênclase, tá certo? Mas o que seria essa próclise, professora? Né? Vocês podem me perguntar. É a colocação pronominal antes do verbo. E ela tem as regras, né? Vamos nos deter a essas regras. A próclise é usada quando o verbo tiver precedido da palavra que atrai o pronome para antes do verbo. São elas, né? São palavras atrativas, que quando ela estiver necessariamente esse pronome, tá certo? Essa colocação pronominal, ela vai ser pedida antes do verbo. São palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, jamais. Vai ter essa palavra antes do verbo e o pronome ali, né? O pronome antes do verbo. E o não como uma atração, atraindo para essa classificação, certo? Não se esqueça de mim. Olha aí. O exemplo. Em advérbios, agora se negam a depor, agora. Conjunções subordinativas, sob que me negariam. Pronomes relativos, identificaram duas pessoas que se encontravam desde antes do verbo. Pronomes indefinidos, poucos te deram oportunidade, te antes do verbo. Pronomes demonstrativos, disso me acusaram, me antes do verbo. Orações iniciadas, né, por palavras interrogativas. Quem te fez a encomenda? Né? Quem te fez a encomenda? Certo? Orações iniciadas por palavras exclamativas. Quando se ofendem por nada? Verbo antes, exclamativa. Orações que exprimem desejo, orações optativas, que Deus o ajude, né, no sentimento que a gente deseja. Então, a gente conclui assim essa regra para uso da próclise. Não vou colocar o nome dos filhos de vocês, não, de próclise, mesóclise, ênclase, não. E a mesóclise é a colocação pronominal no meio do verbo. Né? A mesóclise ela é usada, embora não seja mais convencional, não se usa mais, dificilmente você usa na linguagem falada, ela quase já entrando em desuso. Algumas gramáticas ainda abordam, mas a grande maioria não. Alguns vestibulares não pedem mais as questões, outros com rigor formal continuam se pedindo. Então, vale a pena a gente pelo menos se atentar para essa regra, já que ela ainda não entrou totalmente em desuso. É a colocação pronominal no meio do verbo. Ela é usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a própria, tá certo? Olha aí, realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz do mundo. A gente acha estranho, sou estranho porque ele não é usual, ele não é habitual. A língua, ela traz transformações. Então, essa colocação pronominal tem muito a ver com o som. Se entendeu que em determinado período esses sons eles deveriam ser empregados de alguma forma. Antes, no meio e depois do verbo. Então, a gente precisa entender que a língua ela se transforma. E pela transformação da língua hoje, a mesóclise está quase não fazendo mais sentido, né, para a nossa comunicação. Olha aí, realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. Não fosse o meu compromisso, acompanhar-te-ia nessa viagem. Né? A gente acha estranho. Aí vem a ênclase, que é a colocação pronominal depois do verbo, depois. A gente já viu antes, a gente viu no meio e agora depois. A ênclase é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Preste atenção. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, quando eu avisar, silenciem-se todos. Tem-se que depois do verbo se faz o uso da ênclase. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, não era minha intenção machucar-te. Quando o verbo iniciar a oração, vou-me embora agora mesmo. Professora, é tão bonita essa linguagem, eu quero usar. Use. A língua é viva, é comunicação. E o conhecimento, ele nos dá essa possibilidade mesmo de nos deter, de nos apropriarmos da linguagem da melhor forma possível, certo? Quando houver pausa antes do verbo, se eu ganhar na loteria, mudo-me hoje mesmo. Quando o verbo estiver no gerúndio, recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. O pronome poderá ser proclítico quando o infinitivo estiver precedido da preposição ou palavra atrativa. Vai ter uma atração, um significado maior. É preciso encontrar o meio de não o magoar. É preciso encontrar o meio de não magoar. Né? Então, veja aí, né, essas dicas. Resolve a atividade, tira dúvida, depois entre em contato comigo ou leva lá para o Meet, né, as dúvidas para a gente esclarecer.
tá certo? E a gente vem, né, claro, escrever se aprende escrevendo, a gente vem com a nossa proposta de redação, com dicas para o Enem e uma proposta para a gente escrever. Né? Vamos ler aqui comigo, acompanhar comigo. A pandemia do Covid-19 mexeu com a rotina dos estudantes, fato, né, pessoal, pelo mundo, o que também atingiu os alunos no Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e vários vestibulares do país foram transferidos para 2021, dando aos participantes mais segurança e tempo para que possam se preparar. Nem tudo está perdido, tá certo? Enquanto o retorno às aulas presenciais ainda é algo incerto, que gera dúvidas e receios em grande parte da população, apesar da volta às escolas já ser uma realidade em alguns locais do Brasil, os estudos em casa devem continuar, para que não haja prejuízo para os alunos. Grandes provas como Enem e vestibulares exigem do estudante a necessidade de buscar informações confiáveis, dando bagagem para que o aluno saiba abordar diferentes temas que envolvam política, economia, saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, por exemplo. O treinamento é muito importante para conhecer o que é cobrado em cada prova e o nível de dificuldade de cada questão. Os simulados virtuais são ótimos para colocar em prática os estudos. E a nossa diretora Beatriz, ela tem todo o empenho, sempre colocar lá no grupo dos terceiros anos os links, as aulas, os aulões. Então, acompanhe, não fica acomodado não, estuda. Conhecer a prova que fará no momento da preparação, ler os textos e questões anteriores, saber quais são os conteúdos cobrados e as especificidades de cada exame, faz com que você chegue mais tranquilo ao processo seletivo. É comum que as instituições de ensino escolham obras literárias para suas provas, textos que serão trabalhados nos enunciados de questões ou até mesmo na parte de apoio da redação. Não é só de livro é feito um vestibular. Algumas universidades adotam discografias, filmes, para que seus candidatos se preparem. Né? Então a gente vem aí com a nossa proposta, os cuidados com a saúde mental no Brasil. Texto 1, né, o texto motivador. Depressão e transtornos de ansiedade ou humor são doenças potencializadas pelo estilo de vida contemporâneo. Os altos índices diagnosticados estão ligados não só às causas físicas ou genéticas, mas também relacionadas com a influência de fatores externos, como ambiente de estudo ou trabalho, cobrança de familiares, exigência por desempenho, estresse cotidiano, com trânsito, violência urbana, doenças que desestabilizam a sociedade, como o Covid, e impactos econômicos. É preciso abordar a necessidade de se cuidar, deixar o preconceito de lado e buscar ajuda profissional quando for necessário. Ao mesmo tempo, é necessário que o acesso à saúde pública seja facilitado para que não haja exclusão no tratamento das camadas mais pobres da população. Esse foi o texto 1. O que a gente traz no texto 2? Quando a pandemia do novo coronavírus exigiu atitudes mais radicais para seu combate, grande parte da população se viu imposto para prevenir a contaminação em massa do Covid-19. Trouxe várias consequências, não só no campo profissional e social, mas também no emocional de muitas pessoas, muitos alunos. Se já é complicado para alguém sem problemas expressivos na saúde mental, imagine para as pessoas que já sofrem com transtornos psicológicos. Por isso, o Viva Bem conversou com o psiquiatra Marcos Antônio, tá certo? E com a psicóloga Natália Martinelli, especialista em transtorno de ansiedade, e reuniu dicas importantes para ajudar a equilibrar algumas sensações que podem agravar ainda mais um quadro de desequilíbrio emocional. Aí a gente tem o texto 3. Evite, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que te causam ansiedade ou angústia. Informe-se por meio de fontes confiáveis para tomar medidas práticas ao planejar como se proteger e proteger quem você ama. É normal sentir medo e ansiedade durante a pandemia de Covid-19. Conversar sobre os seus sentimentos reduzirá a sua angústia. Estou preocupada, vamos conversar? Então, comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que puder. Então, a nossa temática é essa, os cuidados com a saúde mental no Brasil. Você vai escrever de acordo com a estrutura da redação no Enem, visto em aulas anteriores, se atentar a essa proposta e qualquer dúvida, de novo, comece de onde você está, use o que você tiver, faça sempre o que você puder, certo? E a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço carinhoso.